si estoy en mil pedazos es porque no es el final. Alma mía, en mil pedazos, nunca dejes. Uma mensagem para conversar um pouco com você. O Senhor tem falado no meu coração que não somos refém da nossa história. Primeiro passo que Deus tem colocado no meu coração é que a gente não é refém da nossa história. E ouvindo a história de cada um, né, a experiência de alguns que conversam conosco na mesa, pelos convites que nos fazem, ou até numa conversa aleatória, a gente vê a forma que as pessoas falam das suas histórias. A forma que você fala da sua história denuncia se você venceu ela ou se você é vítima dela. Vou repetir para que você guarde no seu coração. A forma que você faz a propaganda da tua história, a forma que você fala da tua história, ela denuncia, a sua fala ela vai denunciar se você superou aquela história ou se você é vítima da história. Então nós não somos refém da nossa história. Esse é o primeiro passo que eu aprendi, é uma coisa que eu, escutando as pessoas falar, algo que Deus colocou no meu coração. Não somos refém da história. Nós somos o dono da história, mas não refém dela. Amém, queridos? Você é dono da sua história, mas você não é refém dela. E eu, escutando algumas pessoas, escutando alguns casais, o tom da voz, a forma que falam, há ciclos, há histórias ou momentos da vida que não foram superados e não foram controlados, só pela forma da pessoa falar. Você já escutou aquela pessoa que ela está contando a história dela, uma história que ela já foi resgatada, mas quando ela começa a contar, no meio da história dela, ela começa a chorar? Quem já viu isso? Então, é pendências que ainda não foram resolvidas, ela é escrava ainda de um momento da história dela. Eu estava falando esses dias, eu acho, com ele, a gente estava conversando sobre a questão, estava dizendo assim, olha como funciona o perdão. Aí eu liberei o perdão. O perdão funciona assim, ao lembrar você não chora. Porque chorar é o sinal de que você não superou ainda. Ainda tem algum resíduo para ser curado. Eu perdoei a lagrimazinha. Se eu lembro e me gera lágrimas ainda, é porque eu ainda sinto dor. E você só sente dor na ferida que ainda está aberta. Amém? É como eu disse, a gente perdoa, mas não esquece. O perdoar é amnésia, né? O esquecer é amnésia, mas você não esquece. Você sabe lidar. É uma ferida que não te causa mais dor. Lembra, mas não tem mais dor. Eu estava analisando algumas histórias, eu sou uma pessoa que eu fico muito atento assim, quando as pessoas começam a conversar sobre a sua história de vida. Por favor, eu não quero que você deixe de contar a sua história, tá bom? Eu quero te trazer um pouco mais de conhecimento e entendimento de que forma que você conta a história. Vai denunciar muito se você é vítima dela ou se você realmente é o dono dela. Se você superou e venceu ela. Então não permita ser escravo do seu passado. Não permita ser cativo nas lembranças que te acusam e te atormentam. Vou repetir. Não permita ser escravo do seu passado. Não permita ser cativo nas lembranças que te acusam e que te atormentam. Porque a forma que você está verbalizando a sua história diz muito se você realmente é a vítima ou se você realmente venceu ela, se você realmente é o dono dela, aprendeu com ela. Algo que Deus tem trazido ao meu coração, se fosse para colocar um tema nessa mensagem, seria que a ostra feliz, ela não gera pérola. A ostra feliz, ela não faz pérola. A forma que nós falamos está dizendo aonde estamos na história. Se estamos presos nela ou se nós vencemos ela. Algo que Deus tem colocado no meu coração sobre lembrança e memória é muito interessante. O que é lembrança? Lembrança é diferente da memória. Lembrança é aquilo que eu não consigo esquecer. Memória é aquilo que eu faço questão de lembrar. Há memórias que a gente faz questão de lembrar. E memória é questão, eu faço questão de não esquecer. E a lembrança é coisa que eu não consigo esquecer. Então lembrar, não tem como eu esquecer.
mas trazer a memória porque eu estou fazendo questão de não esquecer. Então a forma que você está narrando a sua história, se você está falando da lembrança ou de memória, diz muito como você está nela, ou se você venceu ela. Porque mentalmente a gente acha que venceu porque passamos de ano a ano, mas ao lembrar, que é aquilo que eu não consigo esquecer, me causa dor no presente. Não deveria ser assim. Eu deveria trazer em memória, fazer questão de não esquecer, para ter experiência na vida como está me apresentando hoje. E Deus tem colocado no meu coração, claro que na Bíblia, queridos, quando a gente lê, parece que as palavras da Bíblia, e realmente é perfeito, tudo que Deus faz, as histórias delas se encaixam perfeitamente. Então a forma que a Bíblia, amém, as Escrituras nos passam a história, ela está dizendo, amém, a forma que as pessoas viveram as suas histórias. Então eu vejo assim, na Bíblia, uma perfeição de uma história contada. Abra comigo em 2 Reis, capítulo 4, bem conhecido, versículo 8. Fala sobre a ressurreição do filho de uma sunamita, né? Quero fazer a leitura de alguns versículos com você. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Vamos lá? Amém? Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passeava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho com tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer: você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido já é idoso. E eu acho interessante nessa história, porque quando eles fazem uma leitura daquele lugar, eles olham que a mulher não tem filho. Então, ele faz algo interessante aqui. Então, Eliseu mandou chamá-la novamente, né? Eliseu chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iluda a tua serva ao homem de Deus. Mas, como Eliseu dissera, a mulher engravidou no ano seguinte, por volta daquela época, na mesma época, deu à luz ao filho. Mas aconteceu algo muito interessante nessa história. Você vê que a história é perfeita na Bíblia? Por que a nossa história não é perfeita? Porque a forma que nós narramos na nossa história denuncia onde estamos nela. Você está aqui comigo, irmão? Então eu lendo essa história e disse: nossa, tudo perfeito, as palavras estão se encaixando. Então ela engravida, ela tem um filho, mas aquele filho adoece e morre. E aí agora ela começa a viver uma vida completamente escrava da dor. Vamos comigo, para ganhar tempo, vamos comigo lá embaixo, lá no onde diz: o menino ficou no colo até que meio-dia e morreu. Versículo 21. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama e saiu e fechou a porta. Ela chamou seu marido e disse: preciso de um servo, de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Aí ele preparou um jumentinho e tudo, e ela foi. Quando ela estava a caminho, a Bíblia diz: quando ela estava a caminho, olha, vê comigo lá no versículo 25. Assim ela partiu para encontrar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olha, é a sunamita, corra para o seu encontro e pergunte se está tudo bem
com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Olha o que a história fala. Ela respondeu a Geazi: tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio afastá-la, mas o homem de Deus disse: deixa em paz, ela está muito angustiada. Ela não passou a angústia para o servo, mas ela passou a angústia para o profeta. Ela narrou a história para Geazi que estava tudo bem, mas quando ela chega diante do profeta, ela muda a história dela. Primeiro, ela posta que está tudo bem, estou superando a ausência do filho. Mas depois, ao se encontrar com o profeta, ela se joga aos seus pés, atrás, angustiada. Ela começa de uma forma e já transmite para o outro de outra forma. E Deus trouxe isso no meu coração, porque eu fico pensando assim. Às vezes nós contamos a história para um, nós somos o herói da história que contamos, mas para o outro nós somos a vítima. Alguém já fez isso? Ou só eu? Por que a gente faz isso? Por que para alguns a gente bota a história, coloca a história que superamos, vencemos, somos vencedores, somos o herói da história, e para outros nós somos a vítima? Por que temos esses picos de oscilação? Porque certamente na nossa consciência a gente sabe para quem podemos contar a história e para quem podemos ser a vítima. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Eu aprendo muito com isso. Essa história contada me faz lembrar que ela, no momento, ela estava livre do cativeiro da lembrança e logo ela se torna novamente atormentada pela falta do filho. A dificuldade, ela é um severo instrutor. Eu quero que você entenda que Deus nunca vai nos dar aquilo que nós não temos uma capacidade de controlar. Nunca. Deus nunca vai nos dar algo que a gente não tem capacidade de controlar. Por quê? Porque o nome dele está junto contigo. A palavra dele está junto com você. Então ele não vai permitir que você viva algo que ele, amém, não saiba, que você não tem o controle daquilo que você está vivendo. Mas a forma que as pessoas estão narrando a sua história, diz muito se elas venceram a sua história ou se colocam como vítima da história a qual viveram no passado e são atormentadas cativamente na sua mente por uma história que não foi, amém, superada. Como se Jesus não tivesse passado na tua vida e mudado a tua história. E aí a gente cria diversas vezes uma dependência emocional por escolha própria. E Deus tem queimado isso no meu coração. Ontem nós estávamos naquela conferência e, nossa, foi tremendo, né? Multidão de profeta no final do culto lá. Glória a Deus. E Deus me trouxe ao meu coração, nós orando pelaquela liderança, pelo pastor da casa. Deus me disse para liberar uma palavra sobre aquele homem, sobre o coração do pastor que não superou seus traumas, as pendências que ficaram. Depois no final ele disse: pastor, eu estava 2 meses pedindo a Deus. Eu falei: o pastor também tem alma, irmão. O pastor também tem alma. Eu disse: tem pendências que diversas vezes ela é uma sombra. E só aparece nos dias bem quentes, né? Tem pendências que a gente não resolveu. Sabe quando a gente denuncia uma pendência que não foi resolvida? A forma que nós falamos daquilo que nós lembramos. A forma que você fala daquilo que você lembra denuncia muito se você venceu aquela pendência, se você resolveu aquilo ou se você não resolveu. Então a forma que você coloca aquilo ali, sabe? Se você coloca de uma forma angustiante, se você coloca de uma forma irritado, bravo, da forma que você está falando, daquela lembrança, diz muito a respeito se a tua cura aconteceu mesmo. Essas feridas abertas que nós escondemos por um período de tempo,
logo, queridos, elas começam a inchar. E nós não vamos desistindo e daqui a pouco colocamos para fora. É como eu disse, ninguém consegue esconder uma ferida a vida toda. Uma hora, Deus diz assim, eu preciso curar isso aí, porque senão você não passa para a próxima fase. Vocês estão comigo aqui, irmão? Amém, glória a Deus. Você que escolhe a história que você vai contar. E a forma que Gênesis 45 me fala, nossa, essa outra história mexe muito comigo, irmão. Como Gênesis 45, né? Todo mundo conhece aqui, vocês devem ter olhado a série em casa. Aquela série de José, quem é que olhou aquela série? Não é pecado olhar a série, não, tá? Depende da série. Tá falando por. Tem, né? Tem que cuidar, irmão. Nem tudo é bom. Nem tudo que é errado, irmãos. Tá bom? Nem tudo que é errado é pecado, né? Tá? Escrever borracha com X não é pecado, isso é errado. Tá bom? Então, enfim, vamos lá. Gênesis 45. Então, eu gosto muito, a gente gosta muito de contar essa história. Eu gosto muito porque essa história aqui, ela é um padrão que mexe com a gente. Porque a forma que ela foi narrada aqui parece que é um cara que não interessa o que aconteceu comigo. Eu sei que Deus tem o controle de todas as coisas. Eu acredito que aonde Jesus passa, escuta, eu acredito que aonde Jesus passa, irmão, a cura é completa. Então não fale que Jesus te curou se a tua lembrança te gera lágrimas ainda. Diz, estou tratando essa área. Não minta para você mesmo. Porque a gente costuma dizer que é autossabotagem. Não, eu superei, não superou nada. Se lembra, causa dor, gera lágrimas, você está mentindo para você mesmo. Vamos ser um pouco mais sábios e dizer assim, estou tratando ainda. Fica mais inteligente, eu estou tratando ainda. Olha só, Gênesis 45 diz assim, ó. A essa altura José não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali, e gritou, faço sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Versículo 2, Gênesis capítulo 45, versículo 2. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José aos seus irmãos, sou eu, José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiam responder. Eu acho muito interessante a narração dessa história. Então ele começa a construir ali um tipo de cenário para revelar aos seus irmãos. Quando a gente lê a história dele, é incrível, irmão. Quem é que se impressiona com a história dele? Irmão, olha só uma pessoa que sabe narrar a sua história e mostra que venceu a sua história. Ó, vamos pegar isso como lição, escuta aqui. Versículo 8. Não, versículo 4, ó. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Ó, agora ele está narrando uma história sem ser a vítima da história. Está comigo aqui, irmão? Agora ele narra a história sem ser vítima. Ó, eu sou José, eu sou seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. A forma que ele está narrando a sua própria história. Está dizendo se ele é a vítima ou se ele é o dono dela. Então ele narra a história, eu acho muito interessante. O versículo 5, agora não se aflige nem se recrimine por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas. Deus me enviou diante de vocês. Ele botou Deus no meio da história dele. Agora ele bota Deus no meio da história dele. Ele disse, Deus não permite chegar nada na minha vida que não tem controle. Então ele conta isso, eu acho que isso aqui mexeu muito comigo, porque seria talvez o tema central dessa mensagem, né? O texto central dessa mensagem. Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, nos próximos 5 anos também não haverá mais cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nessa terra, para salvar as vidas com grande livramento.
Uma coisa que você tem que entender, irmão, quando você está narrando a tua história, não narra ela como vítima, narra ela como um resgate de Deus. Deus me resgatou. A tua história contada e a forma que ela é narrada, ela pode mudar a história do outro, pode mudar a vida do outro. Então a forma que nós estamos verbalizando e contando a nossa história diz muito se nós vamos salvar aquele que está ouvindo, ou até daqueles que são da nossa família. Então preste muita atenção na forma que você está narrando a sua história. Mas Deus me enviou à frente de vocês, e eu acho interessante isso. Escute o que eu vou te dizer. Algumas perdas, elas podem alterar o destino das nossas vidas, e é preciso estar atento para que as perdas não nos consumam, mas nos transformem. Então algumas perdas, elas podem alterar o destino das nossas vidas. Então é preciso estar atento para que as perdas, elas não venham nos consumir, mas elas venham fazer o que? Transformar nós. Algumas coisas aconteceram na nossa vida, ou a forma que nós contamos a nossa história está dizendo muito da transformação que Deus já fez. Os enfrentamentos das perdas se tornam mais possível onde nos sentimos mais seguros. Isso é fato. Então você escolhe se você vai andar com as dores da sua história, das suas perdas, ou se você vai receber a palavra de cura do Senhor. É você que vai denunciar a sua história. Então aí nós estamos em Isaías 53, abra comigo. Isaías 53, 3. Aleluia. Você pode glorificar a Deus nesse lugar? Vamos combinar assim, irmão. Glória a Deus. Ei, Jesus. Coisa boa. Coisa boa, Jesus. Bota lento, irmão. Bota lento. Isaías 53, olha só. Isaías 53, 3, tá? Eu quero ler com você a partilhar aqui. Vamos ler Isaías 53, 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Olha só o que diz Isaías 53 diz, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como você lidar com a dor da sua história? Como você lidar com a dor da sua história? Diz muito se você vive o que está aqui. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Quando Ele entrou na nossa vida, Ele mudou a nossa narrativa. Ele mudou a nossa história. Ele fez da nossa história experiências para resgatar vidas que não foram resgatadas. Você está aqui comigo, irmão? Glória a Deus. Então a forma que você está narrando a história diz muito se você já venceu ela, e se você é um testemunho, se você tem dela experiências para ganhar aquele que ainda não foi ganhado. Experiências que nos causaram dor podem nos conduzir a um destino de vitória. Experiências que nos causaram dor podem nos conduzir a um destino de vitória. A forma de você lidar com a dor depois do encontro com Cristo fala muito se Ele já entrou em todas as áreas da tua vida e fez a cura por completo. Por isso que eu digo, a forma que você conta a tua história diz muito quanto Jesus já tratou na tua vida. Como você conta a tua história diz muito quanto Ele já tratou na tua vida. Tem pessoas que dizem, eu sou de Jesus, Jesus mudou a minha vida, mas ao contar a história, elas se tornam cativas das suas dores. A dor é maior do que o amor de Jesus. A lembrança é maior do que aquilo que ela pode trazer na memória e dizer, o que eu era hoje não sou mais. Parece que o presente, escuta o que eu vou dizer, parece que o presente é apagado porque a dor cega. Ao lembrar, se coloca num cativeiro existencial mentalmente e não consegue mais lembrar das misericórdias do Senhor, que são maiores do que as nossas aflições. Ele tomou sobre si as nossas dores.
Então eu gosto muito quando eu escuto alguém falando da sua história e a forma que fala. Denuncia o quanto ele já venceu e o quanto ele é grato do que Deus já fez na vida dele. O tom da voz, tudo, irmão. Escuta uma coisa: o vale da sombra e da morte, ela pode se tornar um lugar de aprendizado do sobrenatural. O vale da sombra e da morte pode se tornar um lugar para um aprendizado do sobrenatural. O Senhor nos permite, amém, viver experiências em lugares ou momentos da nossa vida, amém, para que a nossa visão espiritual seja aberta. São as experiências que você viveu dentro do controle de Deus, amém, queridos, que pode mudar a história do outro. Então, quando nós estamos lendo uma história perfeita com a nossa história, a gente compara essa história com a nossa história, e meu Deus do céu, como essa história está narrada desta forma? Por que aqui as palavras estão encaixadas perfeitamente em mim? Não, por quê? Porque aqui está o controle de Deus, na minha vida não está. Porque ao contar a minha história, eu tenho que entender uma coisa: no controle de Deus está toda ela. É só o jeito, tá? Não estou bravo. É só o jeito. Ó, escute. Nossa história não é para que se compadeçam de nós. Nossa história não é para que se compadeçam de nós, mas sim que reconheçam Deus que mudou a nossa história. Então a nossa história não é que eles venham ter pena da gente, Jefferson, se compadecer de nós. É para mostrar que Deus, Ele mudou a nossa história de vida. Ele mudou. Então conte sua história sobre uma perspectiva de resgate, não de vítima. Porque no final das contas não é porque as coisas acontecem, mas quem está no controle de todas as coisas. Alguém, meu Deus, irmãos, esse agora eu vou começar a pregar, falando. Meu Deus. Irmão, e o fato de você escutar a história de pessoas que não conseguiram vencer e são cativas das lembranças que não tem como esquecer, a forma que elas falam parece que vai poluindo o ambiente. Tu estava feliz, irmão. Aí a pessoa começa a contar a história dela, tu começa a ficar aflito, começa a ficar triste com a pessoa. Quem já viveu isso? Só eu. O ambiente ele começa a poluir, amém? Vem um sentimento de angústia naquele lugar. Você é o herói, amém? Ouvindo aquela história, daqui a pouco você também já é vítima. Por quê? Porque parece que a história que não foi vencida, que ainda está presa cativamente na mente, ao encontrar com você, denuncia para você uma história que você também não venceu. Aí você fica lá se lamentando, e um lamento, outro lamento. Parece que a gente vai aquela competição de quem é o mais triste. Alguém já viveu isso, irmão? Meu Deus do céu! Aí fica aquela competição de quem sofreu mais. Eu disse, meu Deus, que bagunça é isso? Meu Deus, Senhor, eu falei que isso que foi aqui, eu acho que eu falei lá, Senhor, tem um lugar que eu trabalhei assim, que numa empresa, acho que foi ali na Bombas Betas ali, ó. Tinha um cara ali, como é que era o nome dele? É um homem de habilidade, aposentado, mas era soldador ali. E nós contávamos uma história e ele contava a história sempre pior. Uma vez eu disse para ele assim, mas eu estou com uma dor na perna, e ele disse, cara, eu estou tomando remédio para isso, para aquilo, para isso, estou com a minha cabeça, parece que está explodindo, estou com dor de barriga, dor de ouvido, dor de... A dor dele tinha que ser maior, e parece que ele sentia-se maior se a dor dele fosse maior. Você já ficou perto de gente assim, mano? Incrível, mano. E parece que tem aquele poder de influência. É que nem falar mal dos outros. Alguém já viu isso? A pessoa está ali falando mal dos outros. E você, todo crentezinho, que não fala mal dos outros. Mas parece, irmão. E tem uma coisa que puxa nós. Não tem, irmão? Não bota a culpa no diabo, porque ele está aqui. É esse eu que não morre, desgraçado, que puxa nós, irmão. E a gente também começa a falar mal. E aí a gente embarca no carro, vai para casa, pô. E diz que tu ficou falando mal. Mas tu também falou. Sai fora, crente de domingo. Vai para lá, frequentador de culto. Meu Deus, que bagunça isso! A nossa paciência, ela quando
será mais que a nossa força ouvindo as histórias narradas, tá? E lembra isso aqui. A forma que foi colocada as histórias. Você vê que quando uma pessoa passa por um processo de cura da história que ela viveu, ou quando ela tem que a história que ela viveu, uma experiência que tornou ela melhor do que ela estava antes, aqui comigo, irmão, essa é a consciência transbordante, essa é a mente transformada. Minha história denuncia a vitória. Eu venci, eu era, não sou. A forma que eu conto a história, quando a gente vê a história da pessoa, quando ela fala, irmão, ela mexe nas nossas emoções. Ela nos dá um incentivo para nós nos esforçarmos para vencer a nossa história. Aqueles testemunhos que a gente escuta, eis isso, eis aquilo, eis não sei o quê, que vai mexendo com as nossas emoções, a gente diz, olha só que bênção, olha o que Deus fez na vida dessa pessoa, como mudou. Uma história de superação vencida, aqueles obstáculos que são vencidos. E eu escutando isso, irmão, e fazendo essa autoanálise assim, para construir essa mensagem, eu disse, olha só como a história de uma pessoa é diferente da outra, porque o narrador da história, ele revela realmente aonde ele está nela. Se ele está preso ou não, se ele venceu ou não, se ele aceitou que Cristo levou sobre a cruz todas as enfermidades, todas as dores. Um homem experimentado de dor. Cristo, ele entrou no meio da minha história e ele mudou a minha vida. Então não tem o que Cristo não curou na minha e na tua vida. Não tem o que ele não curou. Então muda a tua narrativa, porque a tua linguagem foi curada, querido. Então quando eu sentar para contar a minha história, não seja a vítima dela, seja o herói. Aleluia. Conta também com o coração aberto, alegre, dizendo, eu fui resgatado, a minha história de resgate é assim. Deus mudou e vai mudar a tua. Então cuide muito bem como você está falando da sua história para os outros. Porque eu acredito nisso, que as misericórdias, as suas misericórdias, elas são mais do que as nossas aflições. Uma história bem contada, curada, pode transformar ambientes, pode mudar vidas. Nós já ouvimos pessoas que contaram a sua história e mudou algo na nossa vida em algum departamento, irmão. Você sabe disso. Você aqui é uma vítima disso. Vítima de que você escutou alguém que venceu e superou certa coisa na vida e você diz, meu Deus, ao ouvir esta pessoa, eu vejo que isso aqui não se compara a nada do que ela viveu. Nossa, então eu não consegui vencer. Eu já escutei pessoas dizer assim, olha, eu escutei aquela pessoa dizendo, e até aquele momento que ela disse, virou uma chave na minha vida. São pessoas que realmente usaram da sua história, amém? E viram que aquilo ali era uma experiência e nada estava fora do controle de Deus. José denuncia, amém? Verbalmente, dizendo, Deus permitiu que isso viesse a acontecer, para que lá na frente eu viesse servir a vocês. A minha história não está fora do controle de Deus, não está fora da minha consciência. O que eu estou vivendo. Por isso que eu estou dizendo, a gente tem que fazer esse tipo de leitura. Nós somos o quê? Nós somos uma eternidade sendo resgatada deste mundo que nos traz dor e aflição. Então a tua história não acaba quando você está passando por um momento difícil. Ela acaba quando Ele diz que acabou. Eu acredito muito nesse termo. Porque eu estou passando um momento que eu tenho ouvido pessoas assim. Eu tenho ouvido pessoas falar das suas histórias e a forma que elas falam está dizendo se elas venceram ou não. Se a linguagem foi curada ou não. Se a vida foi transformada ou não. Quando Deus passa na tua vida ou quando Deus muda a tua história, as tuas declarações têm luz e não trevas, irmão. Não tem angústia, tem alegria, tem paz, tem gozo. Tem esperança. Aonde Cristo mudou a história, ou a história que Cristo mudou, sempre é falado com palavras de esperança. O ambiente se torna um ambiente propício para a cura de quem ainda está cativo da sua história que não venceu de dor. Eu amo ouvir pessoas que já curaram assim os seus traumas passados, já venceram as suas pendências emocionais,
Porque quando elas estão liberando palavras, a palavra liberada já está curada, a linguagem já está curada. Ela sai dos ambientes, ela ilumina o que está escuro, irmão. Ontem o pastor falando lá, meu Deus do céu, né? A gente está até abrindo, tinha falado assim, meu Deus, dá vontade de guardar, né, Dé? Mas a Dé falou, dá vontade de esconder os pastores e trazer para casa. Nada a ver. Meu Deus, o pastor falando lá, eu parecia que eu estava numa piscina, sabe quando eu estava olhando assim, piscina assim? Nossa, ele falando tão doce assim, dá vontade de esconder, sabendo assim, né? De esconder o pastor. Mas atrás daquelas palavras, havia um homem que ainda precisava vencer algumas pendências. E não estou usando isso como gancho, eu estou dizendo que nós todos somos seres humanos, até nós que estamos anunciando, nós devemos observar atentamente as histórias que estamos contando, porque a forma que nós estamos contando denuncia se a nossa linguagem já foi curada e se nós já vencemos as histórias do nosso passado. O Senhor tem falado no meu coração, aonde eu passei não fica resíduo. Aonde eu passei, a mudança aconteceu. A misericórdia é maior do que a aflição. A esperança é maior do que a lembrança. E a memória, que é fazer questão de não esquecer, vem recheado de palavras de glória. Do que Deus já fez, irmão. Olha o que Deus faz na vida da gente. Não era nada, irmão. Vou contar para vocês aqui. Agora eu vou ser curado agora. Quando eu cresci, irmão, eu não prestava, né? Só com Jesus. Ninguém prestava assim, né? Aí, a mãe botou nós dentro da igreja. Contei essa história, quem já ouviu? Vou contar de novo. Aí, a mãe botou nós na igreja com 13 anos, bairro ali, todo mundo desenvolvendo, né? Maconha chegando no bairro, aquela coisa toda. E a mulher vinha jogando bola no campo. Nunca joguei nada, né? Só deixava jogar quando eu era dono da bola. Escolhi depois de todos. É a pior coisa mesmo. Quem já passou isso aí? Tá, então a mãe colocou nós ali na porta da igreja e disse: aqui é o lugar que você, irmão, ali, naquele momento, não tinha nada para fazer mesmo. Aí fiquei ali na igreja ali, né? E aí, como a mãe criou a gente não tinha pai ali no começo, ali, mandou, Jesus, desculpa aí, carência de paternidade, enfim. Nosso avô nos criou, né, queridos, aí, quando a gente começou a desenvolver, a crescer, né, no bairro ali, teve esse negócio da maconha chegando, era novidade, porque ela usava. A mãe tinha um medo de se envolver nas trocas. Robina, a mãe tinha um medo na final da maconha, tinha medo. Mas já estava no nosso DNA, né, que nem para desviado, né, de servir, né. Aí, mas a gente só jogava bola de boa. A pergunta que eu vou te responder, fica quieto. Aí, tá, irmãos. Uma coisa que nós ouvimos os nossos tios falar assim, ali, o pai disse assim, esses guris vão ser os maconheiros. Aí tu vê que tu vem pra cá, por isso que eu digo, né, cara, quando você lê a Bíblia na primeira pessoa, você consegue tratar com curas na tua vida. Um irmão que é vendido pelos seus irmãos. Eu só vivi com uma denúncia, ou com uma proclamação, com uma conversa, aonde dizem vão ser maconheiros. Mas um irmão que foi vendido pelos seus irmãos. O que causou na mente desse jovem? E quando aquilo veio de encontro a mim, que toda vez que eu lembrava, eu tinha aquele, como é que se diz? Todo mundo tem isso, que é aquela questão de querer provar que você venceu na vida, que você não foi um maconheiro que eles falaram que você ia ser. Alguém já passou essas coisas assim? De querer provar para os outros ou só eu? Tudo anjinho, que incrível, né? Tudo anjinho. Aí, vivendo naquela pendência emocional que ao lembrar me causava dor, olha só onde a cura aconteceu, quando eu peguei a Bíblia e comecei a ler a história de José. Aí eu olhei assim, vendido pelos seus irmãos. Eu disse, cara, tá aí. Aonde a palavra passa, ele arranca pela raiz a planta que ele não plantou. E eu li aquela história e ele chorava em cima da história. Eu disse, cara, é aí. Porque toda planta que eu não plantei, eu arranco. Deus cura a nossa história, irmão. Deus sara as nossas lembranças. E ao trazer na memória, você traz porque você faz questão de lembrar e usa como experiência para ganhar aquele que ainda não venceu os seus traumas passados. Todo mundo tem uma
história, e eu tenho falado esses dias, eu falei até pro meu irmão, vence quem conta a melhor história. Mas quem é você na história, onde você está nela? Então não seja vítima dela. Ao contar, não conta ela como vítima, como eu fiz a leitura e me leio para você. Nossa história ela não pode ser contada que as pessoas venham se compadecer de nós, mas que elas conheçam que Deus mudou a nossa vida. Mudou a nossa história. A tua história é importante para alguém que ainda vive preso, cativo mentalmente daquilo que não foi vencido. Então, se a tua linguagem foi curada e a tua história foi superada, tenha como experiência e testemunho que Cristo já fez na tua vida. E ao chegar no lugar e ouvir a história, não conte a tua história de uma perspectiva negativa, mas de resgate, de mudança e de cura. Ele mudou a minha vida, Ele curou a minha linguagem, Ele mudou a minha história, Ele sarou as minhas feridas, eu estou livre das pendências, não estou mais cativo na minha mente. Ele muda você. Então fique com essa palavra no teu coração. Não somos reféns da nossa história, somos o dono dela. Amém, queridos? Vamos colocar de pé? Não estou bravo, tá? É só uma forma de falar. Aleluia. Glória a Deus. Anderson, eu estou te olhando daqui, pastor Anderson, tu com essa camisa aí, ó. Ah, vou comprar uma igual. Tá bonito. Glória a Deus. Vamos orar, vamos buscar o Senhor, amém, irmãos?